Olá, amigos e irmãos que acompanham o nosso canal. Hoje é Sexta-feira Santa, um dia histórico, um feriado religioso, em que se relembra um fato importante da nossa história, da história da humanidade. E eu sou o servo de Deus, tá certo? Aceitei a Cristo como Salvador já bem novinho. E meus pais, minha mãe, sempre guardaram esse feriado. Alguns fazem peixe, outros fazem alguns fazem peixe, outros fazem canjicão e outras coisas relacionadas a essa data, certo? Mas hoje, conforme eu disse ontem no vídeo anterior, um vídeo pequeno de 3 minutos e pouco, eu estava aqui dando uma estudada no caso, na situação, e preparei um assunto relacionado a essa data, que está registrado nos Evangelhos. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 1. Também no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 12 a 26. E no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 7 a 23. Certo? Esses 3 livros, eles relatam a Páscoa e tudo que aconteceu ali em torno de Jesus Cristo, que foi crucificado, tá certo? Vamos ler um versículo desse aqui, para a gente ter uma base de leitura para esse tema. Capítulo 26 de Mateus, versículo 21. Capítulo 26 de Mateus, versículo de número 1, tá certo? Está escrito assim: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Certo? Ele sabia. Grave bem isso. Versículo 3. Depois os príncipes dos sacerdotes, escribas, olha só, hein? E os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Grava esse nome. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus, com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Vamos explicar. Tá certo? Já no verso 17, a partir do verso 17, né? Aí tem todo aquele contexto. Se você viu o verso 14, fala que Jesus foi traído. Não vou entrar nesse mérito agora, vai tomar muito tempo e o tempo pode ser esgotado no vídeo. Vamos falar do verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Tá certo? Eu vou me resumir aqui nos pontos essenciais dessa história. Vou me resumir. Por quê? A Páscoa, ela é muito mais do que nós estamos vendo aqui. Ela remonta a períodos anteriores a Cristo. O livro de Êxodo, capítulo 12, verso 7, fala da Páscoa, tá certo?
O que significa a Páscoa? A Páscoa era uma festa sagrada da primavera que relembrava o fato histórico da saída do povo de Israel do Egito, da escravidão de mais de 430 anos que eles ficaram cativeiro no Egito. Eles foram para o Egito, voltando lá atrás na família de José, que foi governador do Egito. Ele voltando lá atrás, José foi vendido para o Egito. Se você ler a história, você vai ver os motivos. Mas a ida de José para o Egito foi uma situação de provisão divina, porque nas terras onde morava a família de José teve fome, como teve fome em toda a região que atingiu até o Egito. Mas Deus usou José no Egito e o povo se manteve vivo, inclusive a família de Israel, para não serem mortos pela fome, tá certo? Então, a Páscoa era uma festa sagrada da primavera que relembrava o fato histórico da saída do povo de Israel do Egito. Ela comemorava a passagem do anjo destruidor pelas casas dos judeus sem lhes causar dano, devido ao sangue do cordeiro, olha a ligação, aspergidos nos portais e nos batentes superiores das portas das casas. Êxodo capítulo 12, versículo 7. Salmos 78, verso 49. A crucificação de Cristo ocorreu no dia da preparação da Páscoa. João capítulo 19, versículo 14. Ele é a nossa Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Então, a Páscoa já era uma festa que era comemorada pelos judeus e ainda é comemorada até hoje. Ela é uma festa grande. Eu conheço aí nossos amigos, os católicos, né? Eles fazem esse tipo de apresentação. No domingo de Ramos, por exemplo, um domingo anterior, tá? Ele acontece uma semana antes da Páscoa, o domingo de Ramos. Aqui na rua também eles estendem aquelas folhas de coqueiro, outros símbolos para poder identificar que é um domingo de Ramos, comemoração em que Jesus entrou triunfalmente na cidade de Jerusalém, uma semana antes dele vir a morrer de cruz. Então a Páscoa já era uma festa que era realizada pelos judeus e ainda é até hoje, por conta da sua saída do Egito, porque eles ficaram escravos no Egito mais de 430 anos, certo? Então tem todo aquele ritual, eles imolavam o cordeiro, eles tinham os pães asmos, entendeu? Que tinha um significado muito grande. Ele não podia ser um pão preparado com fermento, todo esse contexto. O sangue espargido nos umbrais da porta, nos batentes da porta, é porque Deus enviou uma praga de mortandade no Egito. Você pode conferir lá que você vai achar. Deus enviou uma praga de mortandade no Egito, mas orientou aos filhos de Israel, aquele que tivesse o sangue na porta, como um sinal, a sua casa não seria atingida pela morte. Então os filhos de Israel, antes de acontecer aquilo, foi lá nos umbrais da porta, passaram o sangue nos batentes da porta e esperaram o anjo passar. O anjo passou, e na casa onde não tinha o sangue, morria-se o primogênito. Tá certo? Tá lá na história. Trazendo para o tempo de Jesus, por que ele é a nossa Páscoa? Por que Jesus aparece como sendo a nossa Páscoa? Por que falam nele?
Isso porque Jesus, ele morreu na cruz, crucificado por nós. Ele não tinha culpa, ele não era ladrão, ele não era um salteador, não era um bandido. Ele era um homem que estava fazendo o bem. Mas o bem que Jesus estava fazendo desagradou duas classes. A classe religiosa, que predominante naquele tempo, e outra, a classe política. Nós já falamos num vídeo anterior dos motivos que levaram Jesus a ser morto. Mesmo que as profecias diziam que ele ia morrer, que ele ia vir, ele ia morrer, mas os dois grupos envolvidos nisso eram um grupo religioso e um grupo político, que tinham medo de Jesus ser tanto o sumo sacerdote, conforme falavam as profecias, e tanto o rei dos judeus e da Judéia, daquelas terras todas, por um fato histórico também, profecias também, certo? Porque lá atrás eles diziam que o reino de Davi nunca terá fim, e quando você vê a genealogia de Jesus, Davi está lá, Jesus da linhagem de Davi. E em alguns casos eles clamavam assim, você já viu aqui o cego Bartimeu clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Jesus, quando ele falava Jesus, filho de Davi, porque ele era descendente da linhagem de Davi. Então, outro sim, a Páscoa era uma festa que trazia gente de todas as cidades, de todas as regiões, de todas as famílias, e lotava a cidade de Jerusalém, tá certo? Era como se tivesse um dia de festa numa cidade grande, onde tinha muita gente aglomerada. Aí o que eu quero dizer assim? Da inteligência de Deus. Deus queria apresentar a salvação para o mundo, mas ele precisava de um dia. E a morte de Jesus, onde ele foi preso e crucificado, caiu justamente nessa data. Tentem imaginar a inteligência de um Deus soberano que está sobre tudo. Naquele tempo, Deus não tinha, naquele tempo, as pessoas não tinham a tecnologia que temos hoje. Que acontece um evento, daqui menos de 5 minutos, todo mundo, boa parte do planeta já está sabendo. Esse vídeo ele roda o mundo, tá certo? Televisão, internet, smartphone, certo? Telefone e outras coisas mais que as pessoas têm de tecnologia hoje. Mas naquele tempo não se tinha. Olha como Deus é inteligente, sábio. Ele usou uma situação dessa lá no Egito para poder se apresentar, porque até ali não se conhecia Deus, assim, entre os povos diferentes ao povo de Israel. Ele usou esse método na Babilônia, na grande estátua, Deus, eu estou falando de Deus, e ele usou na Páscoa, uma festa judaica, né, da qual Jesus era da linhagem de Davi também, e ele usou num outro evento também, o evento de Pentecostes. Existem vários fatos históricos no mundo depois desses, que Deus ele precisou usar esse mecanismo para se apresentar e apresentar o seu plano. Então Jesus ele estava sendo, as profecias diziam que Jesus iria morrer, ele iria vir. Isaías capítulo 53, tá certo? Fala da morte de Jesus, que ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53. O nascimento de Jesus, Isaías capítulo 7, que ele nasceria de uma virgem. Capítulo 7 de Isaías diz que o seu nome seria Emanuel. E o capítulo 53 fala da sua morte, tá certo? O capítulo 53 de Isaías. Jesus ele ia padecer. Deus enviou Jesus para esta missão. Por isso que ele é a nossa Páscoa, o Cordeiro imolado. Ele morreu na cruz, crucificado. O seu sangue derramou sobre a cruz, sobre os nossos pecados. Cristo se ofereceu a si mesmo,
porque ele poderia muito bem se livrar disso, mas ele aceitou a missão, ele cumpriu a missão, ele poderia deixar de fazer isso, ele não precisava fazer isso, mas ele era obediente ao Pai, ele cumpriu a missão, ele foi, porque eu estou falando assim que Jesus podia se livrar disso? Porque quando os soldados foram prender Jesus, em uma das suas orações, no Getsemane, quando os soldados chegam lá, após Judas indicar o lugar, porque Judas chegou lá e beijou Jesus, aí os soldados descobriram que era Jesus. Aí o que acontece? Quando os soldados perguntam, quem é Jesus? Jesus se apresenta e diz, sou eu. Todos aqueles soldados que foram prender Jesus, eles caíram. Levantaram novamente e perguntaram quem era Jesus. Jesus disse, sou eu. Caíram novamente. Então Jesus está demonstrando ali, olha, eu vou ir com vocês, mas se eu não quiser ir, eu não vou. Tá certo? Ele poderia não ter ido, mas havia um propósito maior. Deus precisava mudar a humanidade. Se Cristo não vem, o nosso mundo seria outro hoje. Talvez eu nem teria nascido. Porque os homens, eles se devoram uns aos outros. Os homens se devoravam uns aos outros naquele tempo. Houve muitas atrocidades naquele tempo. E você pode perceber, países aonde o evangelho de Cristo chega, ele muda de comportamento. E há muitos governantes que não querem que entre o evangelho de Cristo, porque se ele vir, ele mostrará muita coisa que está fora de contexto. Então o evangelho de Cristo, ele veio para quê? Ele veio para trazer a paz, ele veio para trazer a salvação, ele vai para trazer uma vida digna às pessoas. Tá certo? Olha como é que Deus é inteligente. Ele usa a festa de Páscoa, e vinha gente de todas as cidades e povos. A Jerusalém estava lotada. Jesus foi julgado por Pilatos, julgado por Herodes, e o povo está assistindo aquilo. Tá certo? Pilatos foi um protagonista. Pilatos, segundo a sua esposa, não queria entrar no mérito de prender ou castigar ou crucificar Jesus, mas os sacerdotes instigavam, até que Pilatos chamou um dos presos lá, que era Barrabás, era um salteador, um perturbador da sociedade. Pilatos falou assim, bom, eles vão escolher Barrabás e vão deixar Jesus em paz. Não adiantou. Os sacerdotes pagaram algumas pessoas do povo para poderem mentirem que deveriam prender Jesus e soltar Barrabás. É a história. E Jesus foi preso. Soltaram o Barrabás, o ladrão, e prenderam o inocente. Pode um negócio desse? Não é o que acontece hoje no nosso mundo? Às vezes o inocente vai preso. Às vezes as duas pessoas têm as mesmas situações, mas um vai e o outro fica. Porque a justiça, muitas das vezes, ela é executada por homens. E os homens fazem valer as suas vontades. Jesus foi preso. Uma artimanha. Ele foi preso. Ele sofreu açoites e foi crucificado. E Deus queria mostrar a sua salvação. Então ele aproveitou um aglomerado de pessoas numa festa. Ele casou direitinho num dia de festa. Era uma semana inteira de festa. Jesus foi crucificado em morte de cruz. E essa notícia correu a todas as regiões naquele tempo. Porque as pessoas que estavam ali quando foram embora para suas casas, foram levando as notícias. Olha, estivemos em Jerusalém e lá morreu o Messias, o prometido, o que as profecias falaram, ele morreu. Oh, glória! Outro feito do Senhor foi o dia de Pentecostes, que ele falou que Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas ele vos enviará outro Consolador que estarão convosco até que eu volte. E o Espírito Santo desceu sobre os crentes no dia de Pentecostes. Era uma outra festa judaica que aglomerava muita gente. E Deus batizou mais de 120 irmãos ali
naquele dia. E as pessoas que vieram de vários países em volta, falaram, que é isso? Ele está falando a minha língua. Então, Deus é inteligente. Alguém pode perguntar assim, mas aonde está a inteligência de Deus na Babilônia? A inteligência de Deus na Babilônia, que Nabucodonosor teve um sonho, o seu império, o seu reinado, ele cresceu, era potente. Nenhuma nação ousava encarar a Babilônia. E nem Nabucodonosor, porque ele era considerado um deus. Deus faz Nabucodonosor sonhar, os magos não conseguem interpretar, chama Daniel interpreta. Em cima dessa interpretação, Nabucodonosor constrói uma estátua, ela tem seus símbolos de significado, feito de ouro, prata, ferro, bronze, barro nos pés. E Babilônia significava a parte do topo de cima, entendeu? Porque naquele tempo era o país, a nação governante. E Nabucodonosor, se achava o Deus. Olha só, meu Deus. Aí o que acontece? Faz a estátua. Mas agora tinha um problema, que quem não se curvasse diante da estátua deveria ser morto pelo fogo. Ali naquele dia Nabucodonosor descobriu que ele não era o camarada que era tanto assim, ele não era o Deus que ele achava que era. Veio Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram diante da estátua. Daniel não estava ali porque ele estava viajando em uma das viagens relacionada à sua função, que ele era um governador. Ele não estava ali, ele estava em outra província. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, os três amigos de Daniel, estavam ali. E eles não se dobraram, todo mundo ajoelhou diante da estátua, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não. Alguém viu e falou, rei, ele não se ajoelhou. O que é isso? Pode isso? Então, amarraram os três e foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente. Só que alguém ficou olhando para ver se eles iam ser queimados, e viu que os três estavam andando lá dentro, e tinha uma quarta pessoa. Está entendendo? Aí Nabucodonosor manda sair Sadraque, Mesaque e Abednego de dentro da fornalha. Diz a Bíblia que não queimou nada deles. As cordas se queimaram. Os homens que jogaram os três dentro da fornalha morreram. E nenhum dos três morreram. Ali Nabucodonosor descobriu que ele não era aquilo que ele pensava. Esse feito também virou notícia. Chegou às outras nações. Pouco tempo depois a esse grande evento que Deus mostrou para Nabucodonosor que ele não era nada daquilo, veio quem? Os medos e os persas atacaram a Babilônia, entendeu? Nesse tempo Nabucodonosor, diz a história, que ele já tinha falecido, certo? Jerusalém, Babilônia foi tomada, e os medos e os persas agora são os novos protagonistas da história. Então Deus é inteligente, ele é sábio, ele sabe o que faz. Naquele tempo ele usou os recursos que tinha, ele usou os meios de uma festa para apresentar o seu plano de salvação ao mundo, que era libertar o mundo do momento em que vivia. Havia 400 anos, quando Jesus chega, havia 400 anos que Deus não se comunicava com o povo aqui na terra devido à sua maldade. Mas Jesus veio para poder trazer a liberdade. Jesus veio para trazer a libertação. Jesus veio para trazer o conhecimento que faltava nas pessoas. Que a Bíblia diz lá no Evangelho de João: e conhecereis a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a sua vida. Que Cristo seja sempre a nossa Páscoa, até o dia em que Deus nos chamar para estarmos com Ele na sua eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma excelente Páscoa, que a sua família seja alcançada pelo amor de Deus. E se falta alguma coisa para a sua família, o Todo-Poderoso, que fez todas essas coisas e ainda continua fazendo, Ele fará na sua vida e na sua família. Que Deus te abençoe e te dê a paz, no nome de Jesus. Amém.